Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro explicar uma fala do Eduardo Bolsonaro lá no CPAC nos Estados Unidos, aquele grande congresso conservador. Mas Moraes cometeu um grande erro, gravíssimo, que eu vou te mostrar agora. Alexandre de Moraes foi contratado para fazer o trabalho sujo de proteger um banqueiro fraudulento. E foi contratado a peso de ouro, por uma fortuna. O Brasil está próximo de ter um ministro do Supremo preso. Estamos cada vez mais perto disso. Surgiram provas e vazamentos do caso Master. Toffoli é o responsável. O portal do UOL acabou de revelar algo gravíssimo sobre as operações da Polícia Federal no caso Master. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Pessoal, olha só esse absurdo. Moraes multa caminhoneiros por protestos após eleições de 2022. Pequenas empresas alegam terem recebido cobranças de 5 milhões e 15 milhões de reais. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o início da cobrança de multas contra pessoas e empresas que bloquearam rodovias após as eleições de 2022. A decisão, assinada em dezembro de 2025, valida os cálculos de valores apresentados pela Advocacia Geral da União. As multas estabelecidas chegaram a 100 mil por hora para proprietários de veículos usados nas interdições. Os valores totais somam cerca de 7 bilhões. Dentre os autuados, há pessoas físicas com cobranças que beiram a 150 mil e pequenas empresas alegando que receberam cobranças entre 5 milhões e 15 milhões de reais. Em março de 2026, foram enviadas ordens para que a Justiça Federal realize a cobrança nos estados onde residem os devedores. As penalidades são resultado de descumprimento de ordens judiciais que exigiam a liberação imediata das estradas ocupadas por manifestantes contrários aos resultados eleitorais. São multas com valores fora da realidade. Se assim como eu você ficou indignado, então deixe a sua indignação aqui nos comentários. E mais outra decisão absurda. Moraes dá 24 horas para Bolsonaro explicar vídeo citado por Eduardo. Ministro vê possível violação de medida cautelar. Alexandre de Moraes manda Bolsonaro se explicar, mas comete um grande erro. Então, bom dia para você que não é um abusador em série. Para você que dorme com a cabeça tranquila no travesseiro por cumprir esse texto aqui que eu carrego no meu coração, que está lá em Miqueias 7, na Bíblia, que diz que Deus espera de nós 3 coisas: pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com seu Deus. Pois bem, tem gente que está longe disso, praticando injustiças seriais. Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa do Bolsonaro explicar uma fala do Eduardo Bolsonaro lá no CPAC nos Estados Unidos, aquele grande congresso conservador. Mas Moraes cometeu um grande erro, gravíssimo, que eu vou te mostrar agora. O ministro determinou que a defesa explique isto aqui, ó. Uma postagem em que o filho Eduardo Bolsonaro afirma estar gravando um vídeo para mostrar ao pai, gravando um vídeo e mostrando ao pai, preso em regime domiciliar. O problema, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes questionando isso aqui, tem 4 erros graves que revelam a inconsistência jurídica, a perseguição, a parcialidade. Vamos lá. Primeiro, vamos ao que Eduardo disse exatamente aqui, segundo a matéria do G1. Ó. Eduardo disse: "Você sabe por que estou gravando esse vídeo? Porque estou mostrando ele ao meu pai. E vou provar a todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento prendendo de forma injusta o líder desse movimento." Erro número 1. Eduardo Bolsonaro não é Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um terceiro em relação a Jair. O Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas ele não responde juridicamente por atos de terceiros como Eduardo. Eduardo é uma pessoa autônoma, está nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro não tem controle sobre o que o filho fala ou faz. Querer responsabilizar o pai, o Bolsonaro, pela falha do Eduardo,
invertem a lógica jurídica básica da responsabilidade pessoal. Gente, isso é tão óbvio que não precisa estar escrito em lugar nenhum. Mas está lá, naquele livrinho lá que o Moraes despreza, chamado de Constituição. Erro número 2. Moraes tomou essa decisão aí de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Não há indicação nos autos que a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República pediram esse esclarecimento. O juiz, então, está agindo aí como acusador, como quem viola o sistema acusatório brasileiro, em que quem acusa é o Ministério Público, não o juiz. Erro número 3, que agora o mais grave. Moraes interpretou completamente errado a fala do Eduardo. O ministro está agindo como se Eduardo estivesse fazendo uma live ao vivo com o Bolsonaro. Mas não! Olha o que o Eduardo disse, ó. Eu estou gravando esse vídeo, gravando. Esse é o momento presente. Aí vem o futuro. Estou mostrando ao meu pai. O que ele quer dizer aí, evidentemente, não precisa ter mais do que 2 neurônios para entender. Não é que ele está transmitindo ao vivo a fala para o Bolsonaro, não. Ele está gravando e ele vai mostrar, quer que isso seja mostrado, futuro, para mostrar depois ao pai. Não tem como gravar e o cara tá olhando ao mesmo tempo. Não é transmissão ao vivo, não é uma videochamada, é uma gravação que vai ser exibida posteriormente. Então não existe aí uma violação da proibição do Bolsonaro se comunicar. Isso é evidente. Erro número 4. A decisão do Moraes diz o seguinte: diz que o Bolsonaro está proibido de usar o celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros, e que está proibido de usar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Mas, gente, assistir a um vídeo que alguém mostra não é usar o celular, usar a rede social no sentido do telefone, da função básica a que faz menção aqui, o celular, que é de você se comunicar. Não é. Ver, assistir não é usar. Se fosse, o Bolsonaro estaria proibido de assistir televisão, que também transmite conteúdo de redes sociais. Do ponto de vista técnico-jurídico, essa decisão aqui, gente, é juridicamente muito frágil. Ela responsabiliza alguém por ato de terceiro, ela foi tomada de ofício sem provocação, ela interpretou errada a fala, confundindo gravação presente com a futura mostra, exibição para o pai, confundiu gravação com transmissão ao vivo e equipara ainda você assistir passivamente ao vídeo com você usar ativamente rede social, se comunicar com outra pessoa. Mas é claro, fica aí aguardando que é claro que o Gilmar Mendes vai surgir agora, como ele surgiu na semana passada, quando ele criticou a CPMI do INSS, ele vai surgir para criticar. Que absurdo que o Ministério Público não foi ouvido, é essencial ouvir a PGR. Que tudo isso muito absurdo, violação da lei, violação da Constituição, violação do princípio da personalidade e da pena, violação de tudo mais. Claro, espera aí que Gilmar Mendes já vai aparecer para criticar Alexandre de Moraes. Espera sentado. E me conta aí nos comentários, se concorda com essa decisão que ela tem erros gravíssimos, que isso expõe ainda mais a perseguição? Começar falando sobre o assunto que tentam fazer a gente esquecer, né? Esse contrato de 129 milhões do Banco Master com o escritório da Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, que segue ainda sem muitas explicações, ou no mínimo com muitas controvérsias aí. E, segundo o jornal Estado de São Paulo, os metadados apontam que aquele serviço que, em tese, seria para o escritório da família de Moraes executar, estava sendo feito por funcionários do próprio Master e até antigos funcionários, ex-funcionários, enfim. Ou seja, além de ser um contrato muito fora da realidade, mais de 600 vezes mais caro do que um contrato normal, habitual para esse tipo de serviço, ainda quem teria feito, de fato, esse trabalho seriam os próprios funcionários do Banco Master e não o escritório da família de Alexandre de Moraes. Isso acaba expondo ainda mais o ministro, consta? Sem dúvida, né? Essa situação por si só já torna a permanência do ministro Alexandre de Moraes no STF insustentável. Né? E ele continuar lá e tomando decisões absurdas, como, por exemplo, multar em 7 bilhões de reais os caminhoneiros lá da época da eleição do Lula, né?
ou então agora mesmo por conta de uma postagem no X de uma conta qualquer, que aliás o sujeito está se vangloriando disso. Imagina como é que seria na época da Stasi com rede social, né? O Alexandre de Moraes vai lá e dá 24 horas para a defesa de Jair Bolsonaro se explicar em relação a uma fala do filho. Quer dizer, uma fala de terceiros, e aí a defesa é provocada para se explicar. É uma coisa louca do ponto de vista jurídico, né? E acabou que o Eduardo não estava fazendo uma transmissão ao vivo, estava filmando o pai. Mas, enfim, Alexandre de Moraes continua ativo, é isso que eu quero dizer, e tomando decisões esdrúxulas do ponto de vista jurídico, absurdas, né? E esse caso do contrato com o Banco Master, por si só, já era algo suficiente para ele ter sofrido já um impeachment e estar no banco dos réus. Veja, Mário, quando a esposa do Alexandre de Moraes, a dona Viviane de Barsi Moraes, foi tentar justificar um contrato desse montante, né, eu mesmo disse aqui que a emenda saiu pior que o soneto. Não tem justificativa. Não tem serviço prestado que dê conta de explicar um contrato de 129 milhões de reais. O Estadão mesmo, que você mencionou, colocou lá que foi 645 vezes, se eu não me engano, mais do que pagaria a qualquer escritório de ponta, né? E sendo que ela ficou encarregada, segundo ela mesma, de fazer o trabalho de compliance do banco. E a operação que prendeu Daniel Vorcaro chama-se Compliance Zero, porque o banco, obviamente, não tinha um bom compliance, uma governança minimamente decente. Então, além de tudo, um serviço pessimamente prestado. Só que agora a gente descobre, com os metadados, que sequer foi seu escritório. Eu lembro que no dia que a advogada Viviane Barsi Moraes fez essa explanação aí absurda, né, do contrato, a juíza, por exemplo, Ludmila Lins Grilo, ela publicou no X, falando, mostra os metadados, doutora Viviane, para a gente ver uma coisa aqui. E ela estava prevendo já que sequer foi um trabalho executado pelo escritório da família do Moraes. E agora vem essa informação à tona, né? Então, os próprios funcionários do banco que fizeram. E, aliás, eu já tinha chamado a atenção para um ponto. Quando você entrava no site do Banco Master, tinha lá os escritórios e os responsáveis pelo compliance e tudo, e não mencionava o escritório da família do Alexandre de Moraes. Você gasta milhões e milhões de reais por um escritório supostamente com uma baita imagem, placa, fazer um trabalho. E você sequer quer ostentar isso para os clientes, para o público? É óbvio que nada dessa narrativa se sustenta por 2 segundos de reflexão por quem tem o QI acima de 50. Então todo mundo já entendeu. Daniel Vorcaro pagou pelos serviços do ministro Alexandre de Moraes, não da Viviane de Moraes, que inclusive ele nunca trocava mensagem com ela. E com o Alexandre ele trocava, ele mandava mensagem. Então, é óbvio que era lobby, era corrupção. Ele queria ter um poderoso ministro do Supremo em suas mãos para cobrar, por exemplo, no dia que ele descobriu da sua prisão, antes mesmo dela ser efetuada, ele poder mandar mensagem e falar, vai bloquear? Cobrando, né? Num tom provavelmente de cobrança. Estou gastando uma fortuna contigo, cadê? A hora que eu preciso é essa. Né? E nada. Então, Alexandre de Moraes foi contratado para fazer o trabalho sujo de proteger um banqueiro fraudulento. E foi contratado a peso de ouro, por uma fortuna. A sua mulher entrou aí como laranja nessa história. Né? Então, é um escândalo, é um absurdo uma coisa dessas, né? E ele está lá, ninguém faz nada, quem vai parar esse homem, né? Ele continua lá, o Alcolumbre continua lá, embarreirando todos os pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, para que não cheguem no plenário, e ele está lá dando essas canetadas loucas. 24 horas para a defesa se explicar sobre o que falou o outro. 7 bilhões de multa para os caminhoneiros. Multas individuais que chegam até 146 milhões de reais. Quer dizer, ele acha que todo mundo tem contrato com o Banco Master? Que nem o escritório da família dele? 140 e poucos milhões de reais. Porque ajudou na logística, levou talvez comida para manifestantes.
Então, nós estamos diante de uma ditadura e o maior tirano é o Alexandre de Moraes, né? Ele precisa pagar por esses crimes, ele precisa ser punido. Enquanto ele continuar naquela cadeira tomando decisões, o Brasil jamais vai ser levado a sério por qualquer pessoa minimamente séria que seja. O Brasil está próximo de ter um ministro do Supremo preso. Estamos cada vez mais perto disso. Surgiram provas de vazamentos do caso Master. Toffoli é o responsável. O portal do UOL acabou de revelar algo gravíssimo sobre as operações da Polícia Federal no caso Master. Existe uma sequência de indícios de que a investigação vazou para os investigados. E eu vou te mostrar agora quais são esses indícios, o que isso significa tecnicamente do ponto de vista investigativo e por que existe uma suspeita razoável muito grave de quem pode ter vazado essa operação e quais são as consequências para essa pessoa. Vamos aos fatos. No dia 14 de janeiro desse ano, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, com 42 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos em 5 estados do país. E olha o que aconteceu na mansão do Daniel Vorcaro quando os agentes chegaram às 6 da manhã. Um advogado já estava lá, parado, postado no pórtico externo, parado na frente. Seguranças armados se recusaram a deixar a polícia entrar. Em Trancoso, na Bahia, na casa do primo do banqueiro Felipe Vorcaro, os agentes encontraram o quarto do casal com a porta aberta, ar-condicionado ligado, lençóis revirados, tudo com, presta atenção, isto aqui que a reportagem diz, tudo com a aparência de que as pessoas que ocupavam o imóvel teriam saído repentinamente. A babá disse que o Felipe e a esposa tinham ido à academia às 6 da manhã e não voltaram enquanto a Polícia Federal estava lá. Resultado, sem apreensão de celulares, tablets, notebooks. No Leblon, Rio de Janeiro, o apartamento do Nelson Tanuri estava sendo esvaziado, sem pertences pessoais, sem celulares, sem nada. Em Belo Horizonte, na casa do André Beraldo, outro investigado, o cenário de fuga às pressas foi encontrado. Roupas pelo chão, câmeras desarmadas, um cachorro bem cuidado dentro da casa. Os donos sumiram. Dos 6 endereços principais, apenas um. Um deles, o investigado foi pego de surpresa. Silvio Barreto foi encontrado dormindo na cama. Todos os outros claramente foram avisados. Agora vamos analisar isso do ponto de vista de quem já trabalhou em investigações criminais. Quando você tem uma operação aí com 42 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos simultaneamente em 5 estados e 5 dos 6 alvos principais foram claramente avisados com antecedência, meu amigo, isso não é coincidência. Isso é vazamento sistemático. Isso é tática de contra-inteligência contra investigação. E aqui vem a pergunta técnica crucial. Quem tinha acesso às informações sigilosas dessa operação? A investigação tramitava no STF sob sigilo máximo. O relator era o ministro Dias Toffoli. Quem tinha interesse em sabotar a investigação e em esconder as evidências, hein? E tem mais um dado aqui técnico devastador. A Polícia Federal tinha solicitado prazo adicional para confirmar os endereços atualizados dos alvos. Toffoli negou esse pedido da polícia. Qual foi o resultado? Endereços desatualizados, somados ao vazamento, deu no que deu. Buscas amplamente frustradas. Olha a ironia. O STF, que mandou investigar a Receita Federal por vazamentos contra ministros de velocidade supersônica, não mandou investigar esse vazamento gravíssimo, que prejudicou completamente a operação do caso Master, que investiga fraudes bilionárias bancárias. E agora liga os pontos aí comigo. Toffoli era o relator. A investigação estava sob sigilo máximo. Toffoli tem relações financeiras não explicadas com Vorcaro. A empresa da família, a Maridit, do Toffoli, vendeu parte do resort Itaiaia para o fundo ligado ao Master por 35 milhões de reais. Toffoli negou o prazo para a Polícia Federal atualizar os endereços. A operação vazou sistematicamente. Olha, não é um salto lógico muito grande, não precisa de ser nenhum gênio para você ter uma suspeita razoável de que o ministro pode ter sido quem vazou ou ao menos ter facilitado o vazamento. É uma hipótese, cabe à justiça investigar. A polícia e o ministro André Mendonça, atual relator, deveriam investigar essa possibilidade.
E se alguém atrapalha uma investigação sobre ele mesmo, você já sabe, cabe prisão preventiva. Será que o senador Alessandro Vieira estava certo no final das contas? Você lembra o que ele disse aí em dezembro do ano passado? O Brasil está próximo de ter um ministro do Tribunal Superior preso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!